Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que legal! Vamos falar um pouquinho sobre a lição de número 9. Espetacular esta aula proposta pelo pastor Elenay Cabral. Ele foi muito feliz e eu quero compartilhar. Primeiro, eu parto da seguinte pergunta: quais foram as preocupações de Paulo apresentadas pelo pastor Elenay Cabral nesta lição de número 9 que nós estudamos na classe de adultos? Eu recorro exatamente ao texto, a verdade prática, que ela nos dá esta referência. Ela diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Muito bem, para começar, o pastor Elenay coloca para a gente, ele que foi o comentarista dessa lição, ele coloca para nós o seguinte: o método utilizado pelo apóstolo Paulo foi exatamente o método teórico e prático. Paulo, ele prega e vive o que prega. Ele prega sobre o evangelho e vive o evangelho. Além disso, ele descreve também, logo no início, que Paulo entendeu a missão. Ele entendeu que deveria pregar. Então, Paulo entendeu o que era a missão, o papel dele na missão, e ele entendeu como a missão deveria ser feita. E a partir disso, ele sai para fazer o trabalho que o Senhor o enviou. Dessa forma, como foi a mensagem que Paulo pregou? A mensagem que Paulo pregou foi absolutamente cristocêntrica. A cristologia, ele pregou a paracletologia, ele pregou a soteriologia, ele pregou tudo isso. Sobretudo, Paulo demonstrou como é viver no poder do Espírito Santo. Quando nós lemos a leitura bíblica em classe, Paulo chama atenção para o seu modo de viver. Observem, é como se ele tivesse dito: olhe para mim, vejam aqui o que eu estou vivendo, vejam como eu estou fazendo, olhe como eu vivo, olhe como eu prego, vejam como me portei, vejam qual foi a minha mensagem, vejam como eu consegui dinheiro, recursos para pregar, como eu não fui pesado. Depois, no verso de número 28, Paulo coloca uma vírgula e muda a direção. Até então, ele chamou a atenção dos seus ouvintes para a sua forma de viver, o seu testemunho. Mas a partir do verso 28, ele direciona e canaliza para as pessoas para os seus ouvintes. Então, vocês ouviram, vocês viram, vocês presenciaram, vocês testemunharam. Agora é para vocês, agora é com vocês. E aí ele começa a direcionar. E é interessante que nesse direcionamento que Paulo faz para com os seus discípulos, ele também quer que os seus discípulos dêem continuidade ao trabalho que ele fez, na forma que ele fez, na condição que ele fez, na qualidade que ele fez. O trabalho precisava ser continuado e precisava ser muito bem feito. Não podia ser feito por qualquer pessoa, não podia ser feito por uma pessoa que vive de qualquer jeito. Está na lição, a gente precisa observar isso. Seguindo desta forma, o apóstolo Paulo, além de pregar, além de chamar atenção para o tipo de mensagem, porque ele diz: veja o que eu preguei, para o que ele pregou, para o conteúdo da mensagem, Paulo também fez valer aquilo que ele falava. Ele orou pelas pessoas, ele impôs as mãos para que elas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Outro ponto que nos chama bastante atenção aqui nesse texto, nessa lição, é a abordagem feita por Priscila e Áquila a Apolo. Como que eles abordaram Apolo? Eles questionaram Apolo, e a Bíblia diz que passava por ali um varão fervoroso, com uma pregação muito eloquente, que era o Apolo, e ele foi abordado com a seguinte pergunta: em que batismo você foi batizado? O batismo de João. Você conhece o batismo com o Espírito Santo? Ele disse: não, nunca ouvi falar sobre isso. Bom, era um pregador que pregava sobre o Cristo vivo ressuscitado, batizado no batismo de João, mas que não tinha conhecimento sobre o batismo com o Espírito Santo. Apolo era um discípulo que recebeu o discipulado de forma incompleta. E ele não podia continuar desta forma. Tanto é que Priscila e Áquila o levaram para sua casa, né? E lá instruíram ele acerca do batismo com o Espírito Santo.
O que isso tem a ver conosco? Não podemos permanecer ou aplicar um discipulado incompleto. E o que nós temos visto nos últimos dias é isso. A pessoa aprendia alguma coisa, aprendia o ABC. Antigamente se falava muito isso, né? A pessoa aprendeu a dizer glória a Deus e aleluia e ele já sai pregando. Não é bem por isso. Você precisa ter o conhecimento mais completo, mais preciso, mais fundamentado. Apolo foi desta forma. Então a lição nos mostra que não há qualidade no discipulado incompleto. A pessoa precisa passar pelo discipulado completo. Se ela não passar pelo discipulado completo, não funciona. O discipulador precisa ter uma vida exemplar, como está no texto. Se ele não tiver uma vida exemplar, ele não pode ainda ser enviado a uma missão. Eu já falei da qualidade e da manutenção. Observe que, entre outras coisas, o apóstolo Paulo tinha algumas inquietações. Uma delas, como está aqui descrito na lição, era que os irmãos ficassem atentos, inclusive, para cuidado com os lobos. Quem eram os lobos devoradores? Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que queriam trazer as práticas do judaísmo para que subjugar os cristãos ao cumprimento dessas práticas que eles mesmos não conseguiam seguir. É preciso entender que que judaísmo como religião não é cristianismo, são coisas distintas. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. O judaísmo como religião, salvo os judeus messiânicos, não acredita em Cristo como Salvador. Eles o têm como profeta qualquer, como profeta bem-sucedido, um homem iluminado. E o cristianismo crê em Cristo. Quando a pessoa se aproxima do judaísmo, ele distancia do cristianismo. Então está cheio de pessoas aí usando quipá, elementos, paramentos, utensílios judaicos, do culto judaico, como se isso fosse um mantra carregado de poder. Essas pessoas estão negando a Cristo. Se você se direciona ao cristianismo, ao judaísmo, você se afasta do cristianismo. Bom, então, os irmãos, os novos discípulos, precisavam ter atenção. Olha que coisa mais interessante. O apóstolo Paulo está dizendo, ô queridão, você não é só pregar não, você precisa ter atenção, precisa ter conhecimento das seitas e das heresias, para que elas não entrem, para que elas não tomem guarida, para que elas não se desenvolvam entre os irmãos, porque as heresias vão matar os irmãos. E o trabalho que a gente fez vai ficar por tanto tempo, fez, esse trabalho vai ser desperdiçado, vai ser desfeito. E vocês precisam ter atenção. Então, os discípulos, os obreiros de Éfeso, não podiam, permitir que os lobos devoradores entrassem. Então, eles precisavam identificar quem era lobo. E eles precisavam identificar o que os lobos pregavam. Bom, 2, eles precisavam manter a qualidade do ensino, do discipulado. E o discipulado precisava ser completo. E até aqueles que tinham passado pelo discipulado incompleto, precisavam continuar. E aqueles irmãos que fugiram do discipulado, fugiram do curso, fugiram do culto de ensino, fugiram da escola, fugiram do curso teológico, fugiram de tudo. Como é que funciona isso daí? Esse cara precisa voltar para a escola, precisa voltar para o estudo da Bíblia, precisa voltar para o conhecimento. Até mesmo precisa estudar apologética, precisa ter conhecimento de seitas e heresias para identificar. Senão, o rebanho vai perecer. Bom, quais eram as preocupações de Paulo, então? Já falei da primeira, que era a continuidade. Agora estou falando da segunda, que é manutenção. Então, o que Paulo tinha em mente, conforme destaca o pastor Elenay Cabral? Primeiro, eu enumero aqui. Ele tinha a preocupação que os obreiros deveriam viver de forma íntegra. Não basta falar, precisa fazer. O evangelho sem prática não funciona. Evangelho precisa ter prática. Se não tiver prática, está errado, é incompleto. Então, eles precisavam ter uma vida coerente. Eles precisavam viver o que ensinava.
o que estava sendo ensinado. Segundo, eles precisavam tomar cuidado, cercar o rebanho, zelar por ele, impedir que as doutrinas, as heresias entrassem nos irmãos, na igreja, e acabasse com o trabalho que por anos havia sido realizado. Então, os irmãos que ficaram no lugar de Paulo precisavam ter cuidado. Paulo enviou para lá Timóteo, para que Timóteo pudesse, inclusive, cuidar, ter esse zelo. Obra de Deus precisa ter zelo. Se não tiver zelo pela obra de Deus, está errado. O obreiro que não tem zelo pela obra de Deus precisa ser repensado como obreiro. Ele precisa se reposicionar. Então, o que mais que Paulo tinha em mente? Temos mais questões que Paulo tinha em mente. O que então? A sucessão. A sucessão precisava ser bem feita, precisava ser muito boa, precisava ser com qualidade. Tanto é que ele fala, eu vou para Jerusalém e vocês talvez não me verão mais. Agora, se vocês não me virem mais, vocês precisam saber o que fazer. Vocês precisam ter como conhecimento o que fazer, precisam entender. Irmão, você já entendeu qual é a missão? Você já entendeu qual é o seu papel na missão? Você já entendeu como você deve cumprir a missão? Muito bem. Se você já entendeu isso, é um grande negócio, é uma grande parte. Se não entendeu isso ainda, precisa voltar para a escola. Aliás, da escola a gente nunca sai. Da escola de Deus a gente nunca vai sair. Da Bíblia a gente nunca vai deixar de aprender. Precisamos aprender todos os dias. Paulo aprendeu, Paulo ouviu. Aliás, Paulo só aparece com a sua própria personalidade depois de algum tempo. Primeiro, ele está na sombra de Barnabé, porque a Bíblia diz assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois é Paulo e Barnabé. Então, irmão, não apresse o processo. A lição deste domingo nos chama para repensar o método de discipulado aplicado pela igreja. A lição desse domingo nos chama, inclusive, para propor um método mais eficiente, que envolva teoria e prática. Além disso, a lição desse domingo nos chama atenção para chamar aquelas pessoas que estão com o discipulado incompleto, atuando, pregando eloquentemente, trazê-los de volta à sala de aula para aprender, para ter maior precisão e, a partir de então, dar continuidade ao trabalho do Senhor. Deus abençoe você, se inscreva aqui no canal, curta, ative lá o sininho para você sempre ser notificado das novidades que a gente está postando, que a gente vai estar postando no canal. Deus abençoe em nome de Jesus.